Olá, boa noite. Eu sou o Sérgio Costa e este é o Câmara Rio Notícias, o jornal que explica as decisões do Legislativo Carioca. Câmara Juvenil escolhe os novos integrantes das comissões permanentes. Elas dão seus pareceres e, através disso, os projetos de lei surgem. Esse é o nosso papel aqui, é dizer como a gente se sente estando em escola pública, escola municipal, o que a gente precisa, como a gente precisa, e ir atrás disso é o primeiro passo. Câmara homenageia a desembargadora federal com conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A gente tem lutas a travar como mulher para chegar nesses cargos de mais poder. E por isso a minha luta continua sendo essa, lutar pelas mulheres, pelos vulneráveis, por aqueles que não têm condições de igualdade. E a cidade ganha mais uma atração. O mirante aos pés do Corcovado foi inaugurado nesta sexta-feira. O CRN2 está começando. Hoje foi dia de Câmara Juvenil no plenário do Palácio Pedro Ernesto. Os estudantes da rede municipal que aprendem como funciona o Legislativo Carioca elegeram as comissões permanentes que vão discutir as propostas apresentadas ao longo do mandato. A sessão foi marcada pela escolha dos integrantes das 4 comissões permanentes da Câmara Juvenil. Os grupos terão a missão de examinar os projetos, emitir pareceres e aprofundar os debates sobre os temas que chegarem à casa. Quando a gente elege essas comissões, a gente está dando um passo muito importante, porque elas dão seus pareceres e, através disso, que os projetos de lei surgem. Foram formadas a Comissão de Justiça e Redação, responsável por avaliar a constitucionalidade e a redação das propostas, as comissões de Mérito 1 e 2, que englobam setores como assistência social, educação, cultura, comércio, administração pública e infraestrutura, e a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que analisa questões orçamentárias e de impacto financeiro. Esse é o nosso papel aqui, é dizer como a gente se sente estando em escola pública, escola municipal, o que a gente precisa, como a gente precisa, e ir atrás disso é o primeiro passo. A sessão também teve a posse de uma nova integrante da Câmara Juvenil. Maria Eduarda Silva de Lemos assumiu uma das cadeiras do Legislativo. Eu não imaginava que eu ia voltar, sabe? Porque é a minha segunda posse e eu fiquei bem triste quando eu acabei não vindo de primeira, mas quando me avisaram que eu ia participar novamente, que eu ia tomar posse, eu comecei a gritar, pular, eu fiquei muito feliz. A partir de agora, as comissões começam a funcionar na prática. É nelas que os projetos apresentados pelos jovens vereadores serão discutidos com mais detalhes antes de entrar em votação na ordem do dia. O vereador Rafael Satier prestigiou o encontro dos estudantes. Quando eu era um jovenzinho, alguns anos atrás, não tão distante, eu jamais imaginava que existisse um parlamento municipal e vereadores que lutavam, que fiscalizavam o poder executivo. Eu, particularmente, não sabia nem da existência dos poderes e dos 3 poderes da República. Quando a gente vê essa nova geração com tanto afinco, esmero, dedicação e vindo e participando do parlamento e sendo um parlamentar juvenil, cara, isso mostra que essa nova geração ela vai muito mais além do que a minha própria geração. E esse é o objetivo dessa geração. O meu objetivo, de fato, é fazer com que aqueles que venham depois de mim, eles consigam alcançar lugares muito mais altos e lugares muito mais longe. É o que a gente está vendo hoje aqui no Parlamento Juvenil. A Câmara Juvenil é um programa feito em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e tem como finalidade dar a oportunidade para que os estudantes da rede pública conheçam o cotidiano do Legislativo Carioca. Os vereadores mirins cursam do 6º ao 9º ano e têm idades entre 12 e 17 anos. Os alunos tomarão posse em abril. Desde então, esses jovens estão tendo a oportunidade de aprender sobre o trabalho do Legislativo. A regra geral é essa. Toda primeira sexta-feira do mês, plenário aqui Teotônio Vilela, e nas demais sexta-feiras nós nos encontramos via Zoom, via aquela aula. E aí são noções de direito, técnica legislativa, regimento interno, e assim é a formação cidadã deles. E o Hemorrio celebrou o Dia dos Namorados com uma campanha especial de doação de sangue. Batizada de Amor é Doação, a campanha convidou casais e admiradores da causa a transformarem o Dia dos Namorados em um gesto de solidariedade. O Hemorrio é responsável pelo abastecimento de mais de 100 unidades públicas de saúde em todo o estado. A campanha teve o objetivo de ampliar o número de doadores frequentes, principalmente entre os jovens.
Eu já fui inverno, hoje sou verão. Seu beijo derreteu o gelo do meu coração. A cantora Marvila, um dos principais nomes do pagode na atualidade, também fez questão de participar. Poder usar nossa influência, nossa força para o bem, né? É tão importante. Às vezes as pessoas nem estão pensando nisso, estão vivendo a vida. E quando a gente usa a nossa força para falar sobre isso, trazer essa conscientização, a gente usa a nossa força para o bem. Então, a gente forma toda essa corrente do bem. Isso é muito importante. Hoje o Rolezinho Carioca faz um tour pelos cinemas de rua, conhecida como a capital do cinema brasileiro e uma das cidades mais filmadas do mundo. O Rio de Janeiro já teve cerca de 200 salas de exibição de rua. Uma realidade que se perdeu com o passar do tempo, mas que agora começa a renascer com salas sendo reinauguradas. O programa começa logo depois do CRN. Dá só uma olhada no que a gente preparou. Você sabia que o MAN tem uma cinemateca? Ainda não? Então fica aqui que eu vou te mostrar hoje tudo o que acontece aqui no MAN e também em outros cinemas de rua aqui da nossa cidade. A Cinemateca é um espaço que tem uma história, são 70 anos, na verdade, é uma história longa, com vários momentos na sua história. A Cinemateca do MAN, eu acho que até por estar perto do MAN, circundando um pouco o museu, ela tem um ambiente bem acolhedor, né? Acaba sendo um tipo de cinema diferente, uma outra experiência. O cinema é um equipamento que impacta a vida de todas as pessoas dos bairros, das cidades. Então a gente vem a pé até aqui e um lugar assim que você vê verde, é uma casa, gente. Você sente, você não está confinada num shopping. Cresci com cinema de rua, né? Nasci nos anos 80, então eu frequentei muito quando eu era criança. Eu frequento aqui desde que eu sou criancinha, né? Então isso aqui faz parte da minha vida. Agora a gente faz o intervalo e você vai ver a seguir. Novo Mirante aos pés do Corcovado é a nova atração do Rio para cariocas e turistas. Nós voltamos em 1 minuto. O Rio ganhou mais um mirante nesta sexta-feira. Ele fica aos pés do Cristo Redentor. O espaço, administrado pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, tem um deck de 50 metros quadrados, de onde as pessoas poderão ver a Pedra da Gávea e parte da orla do rio. O mirante faz parte de um projeto de revitalização do Alto Corcovado e conta com espécies nativas da Mata Atlântica e espaço para descanso dos visitantes. Também foram entregues 5 novos banheiros e 4 bebedouros, ampliando a infraestrutura de atendimento ao público. A nova atração fica dentro do Parque Nacional da Tijuca, que há 18 anos consecutivos é o mais visitado do Brasil. No ano passado, recebeu 5 milhões de pessoas. E vamos ver como fica o tempo neste fim de semana. Está na hora do Minuto Cor. Olá, Rio TV Câmara! Nesta sexta-feira, a aproximação de uma frente fria influenciou o tempo na saída do Rio de Janeiro, ocasionando aumento de nebulosidade. Os ventos ficaram moderados, com ocasionais rajadas fortes, e houve ocorrência de chuva fraca a pontualmente moderada e isolada em curto período de tempo. Para esta noite, o tempo segue instável e há previsão de chuva fraca a moderada e isolada, com rajadas de vento moderadas a ocasionalmente fortes. A temperatura máxima observada foi de 29 graus. O final de semana segue com tempo instável devido à atuação de áreas de estabilidade associadas à passagem desse sistema frontal, com condição de céu nublado no sábado e chuva fraca a moderada, principalmente no período da tarde e no período da noite. Temperaturas seguem estáveis. Já no domingo, ainda há previsão de chuva devido ao deslocamento de uma nova região de baixa pressão ao longo do dia. Haverá aumento de nebulosidade e previsão de chuva fraca, moderada e isolada no período da tarde e no período da noite de domingo. Os ventos estarão moderados ao longo do final de semana. Para mais informações, sigam a TD do Cor e baixe o aplicativo Cor.Rio.
A desembargadora Carmen Silvia Lima de Arruda recebeu hoje, na Câmara Municipal, o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. Ela comparou parte da sua trajetória com a do médico e político pernambucano Pedro Ernesto, que, como a desembargadora, chegou muito jovem ao Rio. A homenagem ocorreu no plenário. Carmen Silva Lima de Arruda é pós-doutora em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo. Entre outras atuações públicas e acadêmicas, ela foi procuradora do município do Rio de Janeiro antes de ingressar na magistratura, como juíza federal, e alcançar o posto de desembargadora federal. Depois de 25 anos como juíza, fui promovida a desembargadora por merecimento, o que já foi uma grande conquista, porque fui a primeira desembargadora promovida mulher por merecimento. E então, óbvio, a gente tem lutas a travar como mulher para chegar nesses cargos de mais poder. E por isso a minha luta continua sendo essa, lutar pelas mulheres, pelos vulneráveis, por aqueles que não têm condições de igualdade de oportunidades. Amigos a definiram como uma profissional de grande comprometimento com a justiça, competência técnica e responsabilidade. Eu vejo na desembargadora uma coisa que falta hoje muito na magistratura e que ela preenche com muito vigor, que é a humanização do direito. Ela é uma pessoa super sensível, né, uma pessoa que, enfim, que tem um currículo extraordinário. A desembargadora Carmen Silva é uma juíza de carreira, com quase 30 anos de magistratura, uma trajetória brilhante, com inserção também na academia, e o título é mais do que justo. Carmen recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto das mãos do vereador Rafael Satier. E na tribuna de honra, comparou parte da sua trajetória com a do médico e político pernambucano Pedro Ernesto, que, como ela, chegou muito jovem ao Rio e foi acolhido com amor. O que a gente vê no Rio de Janeiro hoje foi construído por pessoas que se dedicaram com trabalho, com esmero, com afinco, e a doutora Carmen é uma dessas. Por essa razão, nós fomos motivados a dar essa maior honraria para essa mulher que já foi procuradora do município e hoje faz um trabalho extremamente importante e relevante no Poder Judiciário. CRN2 termina aqui. Acompanhe a nossa programação pelo canal 10.3 da TV aberta, ao vivo pelo YouTube e no site tv.câmara.rio. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.